E aí galera, bom dia, sou o professor Kleber, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, de gramática, dando continuidade ao nosso conteúdo de pontuação, só que o nosso foco de hoje será a vírgula. A gente vai ver agora inúmeras situações em que a vírgula pode ser usada, tá bom? A gente sabe que a vírgula é aquela pausa, certo? Então vamos aqui, diversas situações que ela pode ser usada, né? A vírgula é uma pausa breve na hora da escrita, certo? Quando a gente está falando, a gente tem que dar uma pausa, né? A gente não fala, né? Sem parar ali para respirar, né? Você vai ter um ataque ali, né? Você vai ficar sem ar. Então, na escrita, a vírgula é exatamente essa pausa, tá bom? Mas vamos lá, né? Sempre que tem uma pausa, você vai colocar uma vírgula. Então, vamos aqui ver algumas situações. Primeiro, ordem direta e indireta da oração. O que é ordem direta e ordem indireta? Pessoal, ordem direta é quando o próprio personagem está falando, certo? Em uma narrativa, e ordem indireta é quando o narrador fala pelo personagem. Então, ambas situações podem ter vírgula. Vamos ver aqui algumas situações, ó, onde a gente tem aqui. O presidente ofereceu um jantar aos empresários algumas semanas após as eleições. Vamos ver aqui no próximo slide para dar continuidade nesse aqui. Bom, então naquela situação anterior ali de o presidente oferecer um jantar aos empresários uma semana após as eleições, naquela situação não vai ter a necessidade da vírgula, porque percebam, galera, que é uma oração só, um período só, certo? E então não tem ali a necessidade de você separar ali o sujeito e o predicado ali com uma vírgula, tá bom? Mas vamos ver que em situações como, por exemplo, quando o predicado ele é deslocado. Então a gente tem aqui, os corredores terminaram a maratona exaustos. Certo. Beleza, nessa situação aqui também, como é uma situação direta aqui, ó, de quem terminou a maratona exausto? Os corredores. Tem um sujeito e terminaram a maratona exausto, é o predicado. Então, novamente, semelhante à situação anterior, não tem a necessidade aqui da vírgula. Mas já nessa outra aqui, ó, comprou joias, roupas, sapatos e brinquedos. Perceba que comprou joias, eu tenho uma oração, certo? Então, como eu não tenho nenhuma conjunção aqui, um sindeto conectivo, eu tenho que colocar a vírgula para fazer aquela pausa. Comprou joias, roupas, né? Para dizer que comprou roupas, então comprou joias, roupas, sapatos e brinquedos. Então, usei vírgula nessas situações. Porque eu estava aqui fazendo uma enumeração, estava dizendo o que tanto ele tinha comprado. Comprou joias, comprou roupas, comprou sapatos. Então, eu separo com vírgulas essa enumeração. Objeto pleonástico. Então vamos aqui, ó. Aos devedores, perdoei-lhes as dívidas. E a aluna, ninguém a viu. Então vamos lá. Por que são objetos pleonásticos? Ó, aos devedores, vírgula, quando eu digo perdoei-lhes, eu já estou me referindo aos próprios devedores. Perdoei-lhes quem? Perdoei-lhe os devedores. Tá bom? Perdoei a dívida dos devedores. Então, nessa situação, nesse objeto pleonástico, eu coloco vírgula. O professor ainda não entendi o que é pleonástico. Pleonástico, galera, se liga, essa parte aqui, ó. Perdoei-lhes, porque faz uma referência aos próprios devedores. Então, não precisaria colocar aqui, ó. Aos devedores, perdoei-lhe os devedores. Não, porque perdoei-lhes já são os próprios devedores, tá bom? Outra situação pleonástica é a aluna, ninguém a viu. Não preciso falar aqui a aluna, ninguém a viu a aluna, porque eu já sei que ninguém a viu, estou me referindo à aluna. Então, nessas situações que são pleonásticas, você coloca vírgula. Elipse do verbo. Elipse é quando um verbo ele é omitido, né? E mesmo assim a gente consegue compreender. Ó. Ela prefere filmes românticos. O namorado, de aventura. Então, perceba que o verbo preferir aqui foi omitido na segunda situação. Ó. Ela prefere filmes românticos, o namorado prefere filmes de aventura, mas não precisa colocar o prefere aqui de novo, certo? Porque, como eu já usei o verbo na primeira situação aqui, então eu posso omitir ele na segunda situação. Isso é um elipse. O que é um elipse? É quando um verbo ele deixa de ser dito, ele é omitido na segunda vez, só que mesmo assim a gente consegue compreender. Isso não altera o sentido da frase, certa compreensão da ideia final, a coerência dela. Bom, a gente tem aqui situações com o vocativo, certo? Ou seja, a vírgula quando tiver uma situação de vocativo. Aí nós temos aqui, ó, crianças fiquem em silêncio.
Olha, se eu estou aqui querendo chamar a atenção, por exemplo, das crianças, né? Eu poderia colocar uma vírgula aqui, ó. Crianças, fiquem em silêncio. Mas também se eu quiser ler sem a vírgula, ficaria crianças, fiquem em silêncio. Tá bom? Então, a vírgula aqui vai mudar o quê? Vai mudar a minha forma de ler. Certo? Quando tem vírgula, eu tenho que fazer uma pausa. Nós temos outra aqui, ó. Deixe Maria a luz acesa. Aí se eu colocar uma vírgula, deixe Maria a luz acesa, certo? Então a vírgula, em algumas situações, ela muda apenas a minha pausa, certo? Se vai ter ou não uma pausa na fala, ou dependendo da situação, né, a vírgula ela pode também mudar o sentido de uma frase, tá bom, pessoal? Uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase. Temos outra situação aqui, ó. Venham comer, gente. Então, nessa situação aqui eu faço a leitura rápida, né? Venham comer, gente, né? Chamando as pessoas para comer, tá bom? Mas se eu colocasse a vírgula, nesse caso aqui, simplesmente iria ter uma pausa, né? Venham comer, gente. Ou seja, eu estou ali dando uma entonação maior na expressão gente, tá bom? Quero enfatizar mais o termo gente, tá bom, galera? Então, são situações que são facultativas o uso da vírgula ou não, mas quando é vocativo, normalmente a gente coloca, certo? Principalmente se esse vocativo vier depois. Ó, nessa situação aqui, se fosse assim, ó, fiquem em silêncio, crianças, né? Eu daria uma entonação maior no crianças aí. Crianças, fiquem em silêncio. Então, normalmente, quando é vocativo, você coloca a vírgula, tá bom? Se você não colocar, você simplesmente faz a leitura rápida desse termo. Agora, nós temos as expressões com aposto. Lembrando que o aposto é um termo explicativo, que explica o que já foi dito anteriormente. Por exemplo, ó, Maria, vírgula, a vizinha do segundo andar. Quem é a vizinha do segundo andar? É a Maria. Certo? Então, a vizinha do segundo andar é um aposto, porque explica um termo que já foi dito anteriormente. No caso, explica quem é a Maria. Então, esse aposto eu isolo ele com vírgulas, tá bom? Então, Maria, a vizinha do segundo andar, começou a vender cosméticos. Temos aqui também as situações dos termos comparativos. Ó. Os seus olhos, oceanos profundos, fitavam-me sem piscar. Então, de novo, aqui nós temos um aposto que faz uma referência aos oceanos profundos, dizendo que são os olhos, certo? Uma figura de linguagem, tá bom? Uma figura de linguagem que está tendo uma ideia de comparação, beleza? E não deixa também de ser um aposto, né? Aposto eu isolo com vírgulas novamente. Vamos para o próximo. Olha aqui que interessante essas orações aqui que nós temos, esses períodos que a gente tem para analisar. Eu falei quase agora que uma vírgula ela pode mudar o sentido de uma frase, sim. Certo? Uma simples vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Olha que interessante essa primeira. Ó. José, o advogado, trouxe os documentos. Eu estou dizendo que o José é o advogado. Estou dizendo que o José é advogado. Perceba, ó. José, o advogado, trouxe os documentos. Né? Então, nesse caso aqui, sem vírgula, estou dando a entender que José é o advogado. Agora, se eu colocasse uma vírgula, ó, como que já mudaria o meu sentido? Ó. José, o advogado, trouxe os documentos. Né? Então, agora eu estou falando com o José, né? Dizendo que o advogado trouxe os documentos. Só que agora o advogado não é mais o José. Né? Ó, José, o advogado trouxe os documentos. Perceba que agora, colocando a vírgula, esse José aqui vai estar tendo a função de um vocativo, né? Vamos ler aqui as outras situações, ó, com vírgula e sem vírgula. O prefeito José recebeu os grevistas, aí com vírgula ficaria assim, ó. O prefeito José recebeu os grevistas. Essa outra situação. José, o prefeito, recebeu os grevistas. Estou dizendo que José é o prefeito. Ó. José, o prefeito, recebeu os grevistas. Estou dizendo que o José é o prefeito e ele recebeu os grevistas. Mas se eu colocasse vírgula, ó. José, o prefeito, recebeu os grevistas. Então, agora eu estou falando com o José, dizendo que o prefeito, que não é mais o José, recebeu os grevistas. Então, uma simples vírgula pode mudar o sentido de uma oração, de um período. Por isso que a vírgula é super importante. Então, vamos lá. Agora a gente tem as orações coordenadas assindéticas. Lembrem, orações coordenadas assindéticas é que não tem sindeto, né? Não tem conjunção, não tem conectivo para ligar as orações. Ó. O político chegou, vírgula. Sentou, vírgula, começou a discursar. Perceba que aqui não tem uma conjunção ligando elas. O político chegou, sentou, então, começou a discursar. Não tem aqui as conjunções, certo? Se não tem conjunção, ela é assindética. Coloca vírgula para separar as orações.
Bom, em sindéticas aditivas não vai ter a necessidade da vírgula, né? Porque eu vou ter aqui o E fazendo a ligação, ó. O político cumprimentou os presentes e iniciou o discurso. Então não tem necessidade da vírgula, porque aqui eu tenho o E, a conjunção, fazendo a função de conectivo. José cumprimentou Paulo e Maria trouxe o café. Então, novamente, que não tem a necessidade da vírgula. Já nessas sindéticas adversativas, tem necessidade da vírgula. Pessoal, estou falando de sindética porque tem sindeto, viu? Tem conjunção. Então, vamos ver aqui, ó. José saiu cedo de casa, mas chegou atrasado. Nessas ideias de adversidade, né? Que algo tinha tudo para dar certo e deu errado, algo tinha tudo para dar errado, mas deu certo, né? A quebra ali da expectativa, eu uso a vírgula, viu? José saiu cedo de casa e chegou atrasado à reunião. Você pode dizer, professor, esse aqui não é aditivo? Não, nessa situação, esse está sendo função de uma sindética adversativa. Por isso que aqui tem vírgula, tá bom? Se fosse uma sindética aditiva, aí não tinha necessidade da vírgula. Outra situação, ó. José saiu cedo de casa, chegou, porém atrasado à reunião. Então, ó, quando eu tenho porém, contudo, no entanto, entretanto, né? Porquê explicativo, né? Todas essas expressões, elas regem aqui o verbo, tem a necessidade de colocar um verbo, tá bom? No caso aqui, antes e após, beleza? Para dar essa pausa, essa entonação. As alternativas, né? Sindética alternativa, elas também têm a vírgula, certo? Ó, ora viajava com a família, ora viajava a trabalho, né? Ora, certo? Ou, beleza? Ganhará o torneio a equipe brasileira ou a equipe vencedora será a Argentina. Então, quando eu tenho alternativas para optar por uma ou por outra, né? Uma exclui a outra também mutuamente. Então, nessas situações, eu necessito do uso da vírgula. As orações coordenadas sindéticas explicativas também, né? Falei quase agora, né? Aquele porquê explicativo tem que usar vírgula. É um exemplo disso, ó. Fale depressa que eu preciso ir embora. E ele deve estar doente porque faltou a reunião. Ó, esse porquê junto, sem acento, ele é explicativo. Então, você usa vírgula também nessas situações. O mesmo ocorre com as orações conclusivas. Está faltando água nas represas, portanto, haverá racionamento. Está faltando água nas represas, haverá, portanto, racionamento. Falei quase agora para vocês, né? Portanto, então, ademais, o trocinho, o porquê, né? O pois, né? Então, todos esses termos aí explicativos, todos esses termos conclusivos, todos esses termos conectivos aí, eles devem servir, devem vir com o auxílio da vírgula, tá bom? Chegamos aqui nas orações coordenadas, nas orações subordinadas substantivas. Nesse caso aqui, fica facultativo o uso da vírgula. Espera-se que ele concorde com nossas ideias e espera-se que, durante a reunião, ele concorde com as nossas ideias. Vai depender de como você vai montar a sua oração, certo? Nesse caso aqui, como ele quis utilizar o termo durante a reunião, aí ficou adequado usar a vírgula. Espera-se que, durante a reunião, ele concorde com as nossas ideias. Perceba que tem uma pausa, né? Já nessa primeira situação, como eu tenho que ler ela mais rápida, direta aqui, não precisa. Espera-se que ele concorde com as nossas ideias. Então, não precisa da vírgula na primeira situação. Então, tudo depende muito de como que o período ele foi construído. Quando o verbo vier no final, assim, ó, com pronome oblíquo, aí você usa vírgula. Ó. Que concorde com nossas ideias, espera-se. Né? O verbo veio no final, né? Então você separa aqui com a vírgula. Tem uma pausa aí. Outra situação que é: há na vida um regulamento, que não deixemos de ser feliz. Então, quero dar uma entonação maior nessa segunda parte, uma atenção maior, que não deixemos de ser feliz, para indicar qual é esse regulamento da vida. Vírgula que foi importante nessa pausa, foi importante, então coloca vírgula. Chegamos agora nas orações adjetivas, orações subordinadas adjetivas, quando ela for explicativa. Galera, da explicativa para restritiva, a única diferença que existe entre elas é o uso de uma vírgula, tá bom? Então, quando for explicativa, tem vírgula. Ó. O elefante africano, que é um animal terrestre, chega a 4 metros de altura. Então, tem vírgula, ela fica explicativa. O Brasil, que é o maior país da América Latina,
é grande também na desigualdade social. Então, aqui novamente tem vírgula porque elas são explicativas. Diferentemente da restritiva, as orações subordinadas adjetivas restritivas, elas não possuem vírgula. Os animais que comem carne classificam-se como carnívoros, não tem vírgula. Professor, e se eu colocasse aqui vírgula? Os animais, vírgula, que comem carne, vírgula, classificam-se como carnívoros. Ela deixaria de ser restritiva e passaria a ser explicativa, tá bom? Agora, quando as orações adjetivas elas são restritivas, elas não têm vírgula. As pessoas que são boas ajudam o próximo. Não tem vírgula porque ela é restritiva. Se eu quisesse colocar vírgula, ficaria as pessoas que são boas ajudam o próximo. Aí ela ficaria explicativa, tá bom? Porém, sem vírgula ela é restritiva. Então vamos ver se vocês entenderam. Ó. O meu pai, que era jardineiro, tratava as flores como filhas. Como não tem vírgula, ela é restritiva. Bom, como não tem vírgula, ela é restritiva, certo? Restritivo, tá um R aqui. Agora, o meu pai, que era jardineiro, tratava as flores como suas filhas. Então, como nesse caso tem vírgula, ela é explicativa, tá bom? Explicativa. Beleza? Então, essa é a diferença, né? Sem vírgula restritiva com vírgula explicativa. Isso quando a gente estiver falando das orações adjetivas. Então, bem simples aí essa regrinha. Agora, quando a gente estiver falando de orações subordinadas adverbiais. Então, vamos lá. Quando elas estiverem na ordem direta, o que é ordem direta? A ordem direta é primeiro o sujeito, né? Depois o verbo, a locução verbal, né? Teria sido, né? E depois, né, os seus objetos, o restante dos complementos da oração. Então, quando ela estiver na ordem direta, não precisa. Então, vamos lá. José teria sido aprovado se tivesse feito o trabalho. Professor, não estou entendendo o que é ordem direta. Galera, ordem direta é o seguinte. Ordem direta é a maneira natural como a gente fala, como a gente aprende a falar. Né? A gente aprende a falar assim na ordem direta. Primeiro a gente usa o sujeito, o pronome, né? Eu. Depois a gente usa um verbo, né? Estou. Depois a gente usa a complementação desse verbo, nesses objetos, né? Conforme. É assim que a gente aprende a falar. E assim a ordem natural da fala, na ordem direta. Porém, a ordem inversa não está errada. Você também pode falar, se expressar na ordem inversa. Ficaria assim, ó, um exemplo de ordem inversa. Ó. Se tivesse feito o trabalho, José teria sido aprovado. Agora, como a situação está na ordem inversa, né? O José, né, que é de quem nós estamos falando, está vindo depois, né? Depois é que o José que está vindo. Então, nessa situação, eu coloco a vírgula quando for ordem inversa. E também existem as orações subordinadas adverbiais quando elas estiverem intercaladas. Como assim? Então, vamos lá. É meio que uma junção da ordem direta com a ordem inversa. Ó. José, se tivesse feito o trabalho, teria sido aprovado. Então, ó, separei, isolei com vírgulas. Vírgula nas orações reduzidas. Orações reduzidas, pessoal, se vocês não lembram, é quando na oração não vai ter aqui a conjunção, né? Eu não tenho aqui o sindeto conectivo, certo? Estou usando a vírgula no lugar daquele conectivo, no lugar daquela conjunção, estou usando vírgula para substituir. E os verbos, eles terminam no gerúndio, NDO. Eles podem terminar no particípio com ada, ado ou ido. Ou eles podem terminar no infinitivo com AR, ER, IR, por e seus derivados. Então, vamos ver, todas essas situações aqui são orações reduzidas. Ó. Chegando o diretor, avise-me, coloquei vírgula. Né? Terminada a conferência, foi nos oferecido o jantar. Novamente vírgula, né? Se não tem conjunção, tem que colocar vírgula. Ao entrar, faça silêncio. Nosso filho, criado com muito amor, formou-se. Ou seja, todas as situações que são reduzidas, como não tem conjunção, é obrigatório o uso da vírgula. Vírgula nas orações interferentes. Professor, nunca ouvi falar o que são orações interferentes. É quando ali no meio da oração, certo? Você meio que dá uma pausa, né, e mostra ali seu posicionamento, seu ponto de vista, né? Então, ó, tudo se acertará, creio eu. Muito bem, então, ó, fiz aqui uma interferência para dizer que eu creio nisso, né? Que eu acredito nisso, né? Dei o meu parecer, o meu ponto de vista, né? Rogério, que eu saiba, nunca estudou na Inglaterra. A política, diga-se de passagem, é a arte do conchavo.
Bom, e agora a gente vem aqui com a vírgula após o travessão ou parênteses também. Então, ó, em terra, se você subisse em uma construção de 150 metros, a Catedral de Colônia ou o monumento. Aí, ó, perceba que eu poderia aqui ter usado uma vírgula, certo? Mas eu quis optar pelo travessão. Aí, Washington, digamos, a mudança de pressão de tão pequena seria. Olha, galera, o aposto, né, que eu expliquei para vocês que é um termo explicativo, por exemplo, é uma situação de que na tua redação, tu uma hora pode usar o aposto, né, que é o travessão, certo? Outra hora você pode optar pela vírgula, certo? Ou se for uma situação explicativa, né, o aposto é a situação explicativa, você pode usar o parênteses, certo? Por exemplo, ó, Pelé, aí vírgula, o rei do futebol, vírgula, marcou mais de 1000 gols. Mas eu também poderia colocar Pelé, travessão, o rei do futebol, travessão, marcou mais de 1000 gols. Também poderia ser, beleza? Então existem diversas situações que você pode ir alternando, não obrigatoriamente precisa usar os mesmos recursos do início até o fim de uma redação quando você está escrevendo, por exemplo. Bom, galera, e aqui está, né, a referência bibliográfica da nossa aula. No caso, né, quem quiser depois pesquisar mais, você encontra bastantes slides muito bons, né, para quem está estudando para concurso, para IFCE, para Enem, certo? Então fica a dica aí, beleza? Valeu, valeu!